Reportagem do jornal Estado de São Paulo afirma que há possibilidade de uma nova paralisação dos caminhoneiros. A mobilização pode acontecer se for derrubada a tabela de preços mínimos dos fretes. A proposta foi definida pelo governo para atender a demanda dos caminhoneiros, mas está sendo criticada pelo setor agrícola. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, diz que não há possibilidade de novas paralisações. Pela primeira vez na história, o Brasil atingiu a taxa de 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes em 2016, segundo o Atlas da Violência 2018. Para nos ajudar a entender o que significa esse número, estão conosco a socióloga e especialista em segurança pública, Aline Kerber, e o tenente-coronel da Reserva da Brigada Militar e também especialista em segurança, Adriano Klafke. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. Bom, gente, vamos começar tentando entender esses números. Eu tenho aqui outros dados para a gente ter uma ideia. Por exemplo, tá? Vamos lá. O estudo foi feito com base nos dados do Ministério da Saúde. Isso. Né? Por que chegamos a esses patamares tão altos e assustadores? Porque, me corrija se eu estiver errado, o volume total seriam de 60, por volta de 60 mil? 62 mil homicídios, 62 né? mil. Né? 62 mil. Se a gente pegar esses homicídios e somar a carnificina que a gente tem no trânsito também, o número chegaria a 100 mil brasileiros. Mais. Gente, isso é um número superior a muitas guerras que marcam a história da humanidade, por exemplo. Claro. É assustador. E isso em um ano. Eu não consigo nem imaginar como é que a gente sobrevive numa sociedade dessas. Uhum. Vou começar com a Aline e depois o Klafke nessa situação que me ajuda a entender 100 mil brasileiros, se a gente for somar trânsito e violência. Então, primeiramente, boa noite, prazer em estar mais uma vez aqui. O Conexões RS é um programa muito importante para a gente estar discutindo essa agenda da segurança, cidadã. Então, de fato, é vexatório, é vergonhoso, é escandaloso esse número. Nós lideramos o ranking mundial em números absolutos em relação aos homicídios. Então, atingimos aí pela primeira vez na história uma taxa de 30,3 por 100 mil habitantes de homicídios. E de fato, assim, há um conjunto de questões. A gente não pode olhar um fenômeno tão complexo isolando variáveis, né? Então, a gente tem que olhar para um conjunto de questões. E aí eu levo, obviamente, para o campo das políticas públicas. Então, a gente não tem hoje no Brasil uma política pública, nem nacional, nem estadual e nem municipal. Não temos, portanto, uma governança que articule os entes federados, União, Estado e municípios e também Distrito Federal, e também articulando o poder executivo, legislativo, judiciário, polícias, MP, Ministério Público, tribunais de contas. A gente tem muitas instituições, agências trabalhando, mas não há uma coordenação, né? Não há uma organização desses esforços. Então, não temos um plano nacional, não temos um plano estadual, ou seja, não temos metas, objetivos claros, e a gente reproduz o mais do mesmo, e publicamente há uma espetacularização das violências, né? Então, e obviamente a população acuada com medo, e o medo é o inimigo número 1 da segurança pública. O que ela clama? Ela clama por mais truculência policial, que é um dos pilares hoje fundamentais, seria a questão do policiamento comunitário, de proximidade, resgatar essa confiança entre sociedade, comunidade e polícia, e que a gente está muito distante desse processo, e a população que é mais truculência, sendo que as juventudes aí sofrem com essa truculência desde uma abordagem, né? E há uma seletividade do sistema penal que a gente entende aqui pelo indicador de homicídio claramente esse processo. Então, quem que morre hoje no Brasil? São jovens negros de periferia, de baixíssima escolaridade.
né? Então, há um recorte muito claro, né? E dos jovens, que tem aí esse Atlas da Violência 2018 do IPEA nos aponta que o principal indicador desse processo, a pior problemática, se concentra com jovens, né? Essa é a primeira camada. Depois vem a questão racial. Então, reduz, Bives, os indicadores de homicídios para homens brancos e para homens negros aumenta, né? Homens negros jovens aumenta. Da mesma forma para mulheres brancas que reduz e para as mulheres brancas negras aumenta. Então há um recorte muito claro, mas não há políticas setoriais, territoriais focadas na problemática dos grupos vulneráveis e trabalhando com fatores de risco como a questão da arma de fogo, né? Então 71,1% dos homicídios causados por arma de fogo, Rio Grande do Sul ainda maior, 77,7%, mas não se fala numa política de controle efetiva de arma de fogo. Se fala em revogação do Estatuto de Desarmamento, né? Pois é, então assim vai na contramão. A gente já vai entrar nessa questão. Agora, por exemplo, Klafke, estou agora lembrando de uma notícia. Hoje, na Estação São Leopoldo, né, um cidadão, né, por mais que esteja ou não no regime semiaberto, enfim, foi assassinado com arma de fogo, 10 tiros. O que me chama a atenção é que já no Brasil já não basta só matar. Tem que matar, às vezes gravar no WhatsApp ou com requintes de crueldade envolvendo, como a gente já... Tu tens essa experiência na Brigada Militar, envolvendo barbárie mesmo. Gente sendo esquartejada, coisas do tipo. Isso marca ainda mais esse número que a gente traz aqui. A violência aqui no Brasil parece ser específica, única do nosso país, assim, comparada, por exemplo, com outros países tão violentos quanto. Bives, boa noite Aline, a todos do Conexão, mais uma oportunidade, é importante que tenhamos esses espaços. Eu discordo em parte das colocações da Aline, e só fazendo um resgate nessas últimas 3 décadas, até Daniel Cerqueira, pelo IPEA mesmo, em 2013, ele estimava em 100 bilhões por ano as perdas que nós temos em razão de violência, especificamente de homicídios, né? Eu vou pegar alguns pontos... E tu falaste aqui da violência, do homicídio em si e até do espetáculo da morte, né? Nós tivemos um período de decapitações aqui no Rio Grande do Sul especificamente, né? Então, para se ver como o que se trata disso, a simbologia disso. Armas como causa. Arma não é causa. Quem mata não é a arma. Quem mata é alguém que puxa o gatilho. Por trás disso está presente, sim, impunidade. Eu não vejo como truculência policial a atuação das polícias. Isso também gera algumas lacradas, algumas palavras, algumas frases de efeito, como a polícia que mais mata e a polícia que mais morre, etc., né? No fundo disso, nós temos a impunidade, evidentemente. Por exemplo, se nós vamos tratar da questão do roubo, nós sabemos que alguém por roubo ser condenado a 5 anos, em torno de 5 anos, ele vai ficar no máximo... realmente no fechado até cerca de 11 meses. Isso é mínimo. Em termos de ganho, expectativa de ganho e risco de ser preso e a consequência de ser eventualmente preso, nós temos uma consequência muito pequena, uma expectativa muito pequena. É vantajosa a prática do roubo, considerando que talvez 2% desses crimes sejam efetivamente apurados e levados à responsabilização. No caso de homicídios, nós temos em média 8% de apuração, 92% permanecem, portanto, impunes. Sim. Sequer são apurados, muito menos levados até um tribunal do júri. E se estima menos de 1% são levados efetivamente ao cumprimento de pena por homicídio. Então nós temos, no fundo, sim, a questão da impunidade. Sobre o controle de armas, eu sou francamente favorável ao controle de armas contra o criminoso, contra a arma ilegal, não contra o cidadão que eventualmente deseje ter uma arma legal, registrada. Há uma diferença significativa nisto. O Estatuto do Desarmamento criou dificuldades enormes para o cidadão adquirir e ter uma arma em sua posse, com registro, é claro, uma arma legal. Por outro lado, cria hipoteticamente situações mais difíceis para o criminoso flagrado, mas de fato hoje um criminoso flagrado com um fuzil, com uma arma ilegal, ele vai sair no outro dia, no máximo no outro dia. Então, nós não tratamos de forma séria a arma em mãos dos criminosos. E vamos fazendo um discurso de desarmamento do cidadão.
daquele que utiliza ou que tem uma arma legal. Há um dado do próprio... E aqui é uma observação contra o IPEA. Não debato nem a questão de dados, a coleta de dados, vamos acreditar que os números sejam confiáveis, mas o IPEA tira conclusões, faz colocações em cima de números, e lembrando bem que o IPEA foi aquele mesmo que concluiu que 56% dos homens consideravam justificável o estupro em razão da roupa, e não era isso que os números diziam. O que dizia era que os homens consideravam, talvez, que isso expunha a mulher mais a risco e não como justificativa. Então, as interpretações são bastante distorcidas. Também um ex-diretor do IPEA acusa o próprio IPEA de tê-lo obrigado a mentir em conclusões sobre relatórios. Então, eu coloco em dúvida a interpretação sobre os números. É interessante que, sobre esses números, nós falamos das armas, né? O que fica bem claro, que demonstra que a intenção de matar e a confiança na impunidade leva muito mais a essa atuação dos criminosos, é que, por exemplo, nós tivemos de 2006 a 2016, esse mesmo relatório do IPEA, mesmo Atlas da Violência, um crescimento de cerca de 15,4% em homicídios com uso de arma de fogo, mas com a utilização de outros meios, muito próximo crescimento, 14%. Então, não é a disposição... Mas estagnou com o Estatuto do Desarmamento. Não é verdade, não é verdade. A curva, o gráfico está muito claro. Não é verdade. São Estagnou Paulo... ali não. desde 2003, é o mesmo patamar, 71% dos homicídios são causados por arma de fogo. Se não tivesse Estatuto de Desarmamento, teríamos mais 133 mil brasileiros vítimas de homicídios. Significa um aumento ainda maior de mais 12% Não é razão do controle de armas. Não é razão do controle de armas. Esse gráfico do IPEA, esse gráfico do IPEA demonstra muito claramente que o crescimento com o uso de armas de fogo ou com o uso de outros instrumentos manteve os mesmos patamares. A intenção letal, essa sim permanece, em razão da impunidade. Concordo, é preciso punir aqueles que têm armas ilegais. Não é possível admitir que alguém vá preso com um fuzil, como acontece frequentemente, e no outro dia seja libertado. E um fuzil não é comercializado para o cidadão brasileiro. É ilegal. Se nós podemos aumentar o que nós quisermos sobre armas legais aqui no Brasil. O Paraguai está aqui do lado, o Uruguai, nós conseguimos acessar armas. Sim. O que nós temos que controlar é a arma na mão dos criminosos. A interpretação dos números, eu discuto muito a interpretação que o IPEA faz nesse relatório. Volto a dizer, esse crescimento similar nos homicídios com arma de fogo e nos homicídios com outros instrumentos demonstra que a intenção letal, essa sim, são as pessoas criminosas que matam, esse sim. Outro detalhe, o Estatuto do Desarmamento, se nós pegarmos São Paulo, o decréscimo dos homicídios em São Paulo começa essa curva muito antes da entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento. Ele segue em declínio com o Estatuto do Desarmamento. E por quê? Por causa, se nós formos ver São Paulo, por exemplo, a atuação da Polícia Militar, o aumento do número de prisões em flagrante foi vertiginoso. Sim. São Paulo prende muito mais. E esse número maior de prisões leva à redução. Eu tenho um detalhe aqui, Bives. Enquanto tu vai preparando, deixa eu só lembrar que você, aí de casa, pode participar da nossa conversa. Você já viu que a gente estabeleceu aqui um debate, temos, né, divergências em alguns pontos. Então você pode defender, por exemplo, acha que tem que, por exemplo, se repensar o Estatuto do Desarmamento, ou não. Então, 99588-2374, a gente quer a sua participação, a sua opinião. Mande qual você está se alinhando aqui, com a Aline ou com o Klafke. Nesse caso, pode terminar aí, concluir, Klafke. Eu vejo... Do desarmamento. Só lembrando que realmente a Aline trouxe aqui, em 2016, 71% dos homicídios foram praticados por armas de fogo. Agora a gente tem que entender quem é que está também puxando esse gatilho. Eu só faço sempre essa observação. 71% dos homicídios foram praticados não por armas de fogo, utilizando armas de fogo. Volto a dizer que os crescimentos são iguais, se mantêm estabilizados os crescimentos, tanto com o uso de armas de fogo, quanto com o uso de outros instrumentos. O que nós temos é a impunidade de criminosos que puxam o gatilho. Isso que nós temos. Não é tirando a arma do cidadão que tem a intenção de tê-la legalmente que nós vamos reduzir homicídios. Não é isso. Eu trago aqui um trabalho feito, um controle nos Estados Unidos, por exemplo, que mostra... Eu não sei se fica difícil de ver aqui, mas sim, claramente quando há um aumento do encarceramento de criminosos, há uma redução vertiginosa, elas se cruzam as linhas
dos homicídios, melhor dizendo. Então é evidente, fica evidente que se nós não tratarmos de forma séria aqueles que praticam homicídios, e aqui vamos lá, muitas vezes se combate homicídio não especificamente apurando homicídios. Nós temos que ver quais são as estruturas que estão por trás disso. Aqui no Rio Grande do Sul, como em todo o país, o tráfico de drogas violentas está por trás dos homicídios. Nós chegamos a ter quase 98%, aqui em Canoas, por exemplo, de relacionamento com o tráfico de drogas. Sim. É aí que nós pegamos. Bom, nesse caso, Aline, vamos pegar o Rio Grande do Sul. Que bom que a gente chegou aqui para a gente poder analisar. Vamos pegar o Rio Grande do Sul como exemplo. E aí, nessa batalha de enunciados que temos aqui, de um lado se diz, se prende e se solta. Do outro lado também se diz, não se prende o suficiente. O outro lado diz, sim, se prende o suficiente e a gente tem um problema carcerário muito grande, ou seja, não tem nem mais onde colocar. Ou quando coloca, não é na estrutura adequada para uma ressocialização. Como é que a gente pode entender isso? Se prende ou não? Dentro do nosso debate. Qual ideia ou enunciado que a gente vai defender? Concordo plenamente. A gente não foca nos crimes violentos contra a vida. A gente foca hoje na questão das drogas, né? A droga como um sujeito. Recentemente eu vi, inclusive, isso de uma professora, achei ótimo. A droga como um sujeito. Há um processo de guerra às drogas. O foco está muito centrado nas drogas e nos crimes patrimoniais. Então, hoje o que a gente tem, a maioria dos presos, dos apenados, somos a terceira população carcerária do mundo, com mais 700 mil presos, estão presos por esses motivos. Em relação a homicídios, a gente tem uma impunidade de 92%. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se prende, sim, no Brasil, mas se prende mal. Muito e mal. Essa é a chave de leitura. Mas voltando em relação ao que o Klafik colocou sobre o armamento, tem um estudo muito sério conduzido pelo Sou da Paz, que não é o IPEA que o Klafik questiona, que relaciona, que faz um estudo especificamente em São Paulo, mas é uma amostra representativa, que mostra que a arma de fogo, ela nasce legal e vai para o ilegal, ou seja, ela nasce na mão do cidadão de bem, ou nas forças de segurança, ou no exército, ou forças armadas, e chega na mão dos bandidos. Então, assim, a gente não tem estudos mais amplos provando isso, para a gente entender a origem e o fluxo da arma de fogo até chegar na mão de um bandido ou estabelecer aí uma situação de crime, né? Mas a gente observa claramente que ela nasce legal e vai para o ilegal. E a população já sabe disso. Ano passado, o Datafolha e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fizeram uma pesquisa com pessoas acima de 16 anos, uma pesquisa nacional, e 78% da população respondeu a seguinte questão: mais armas significa mais mortes. É o que o Guilherme já colocou lá. Mas mais armas na mão de criminosos. Vamos lá. Sim, o Gleidson, o telespectador mandou isso. A população foi muito clara no referendo. Se nós vivemos um país democrático que respeita a Constituição, a população foi muito clara no referendo. Quando se faz essa pergunta, ela às vezes é um pouco maliciosa. Menos armas, mas menos armas nas mãos de quem? Eu concordo. Menos armas nas mãos de criminosos, nós teremos menos crimes. É evidente que sim. Essa pergunta tem que ser feita de forma clara e não distorcida. Por outro lado, o Gelson Júnior diz o seguinte: se todos os cidadãos de bem tivessem porte de arma, vagabundo pensaria 1000 vezes ou 100 vezes antes de bater com a arma no vidro do carro do trabalhador. Aí nós temos duas posições diferentes. O Estado surge especialmente, e todos os teóricos que falam sobre isso, principalmente para afastar a questão da vingança privada, para a proteção das pessoas, para uma questão de justiça. Um Estado que se omite na proteção ao cidadão, ele tem direito, ele tem legitimidade de impedir que esse cidadão tenha instrumentos para a própria defesa? Não tem, claramente não. É um direito natural que nós tenhamos a proteção à nossa vida. É mais ou menos essa distorção que se faz quando se fala lá do transporte público, né? Use o transporte público, mas tu não tem um transporte público adequado. Você vai convencer o cidadão com campanha para que ele deixe o carro e vá pegar... Não, a mesma forma, o Estado que consiga fornecer uma segurança adequada,
Ele provavelmente desestimulará as pessoas, não precisa proibir. A mesma pergunta que eu questão fiz de para a armas. Aline, eu faço para ti, para ver se a interpretação no teu caso seria essa. No Brasil se prende muito e se prende mal, no caso da visão da Aline. No teu caso, se prende muito, pelo que eu estou entendendo, tu acha que ainda se prende pouco. Se prende pouco. E essa história de se prende mal também é uma distorção. Guerra às drogas. Essa frase da guerra às drogas normalmente leva à associação de que seria uma atuação de repressão às drogas que resulta nas mortes. Não. As mortes ocorrem basicamente entre traficantes, na disputa, na guerra entre criminosos. Isso tem que ficar bem claro. É entre eles a guerra que ocorre. Ali está o enorme maior percentual de mortes. Quem sabe então a gente discute a política de drogas. Distorção sobre números também. Nós somos a terceira, quarta ou quinta população carcerária. Sim. Vamos ver. Não se pode falar em números absolutos. O Brasil é a quinta população. Nós somos o 25º país em população carcerária proporcional. Então, nós não somos o país que encarcera demais. Isso é falso. Nesse caso que a Aline levantou, por exemplo, a gente fala em políticas públicas. Política de combate às drogas, a gente está equivocado nesse combate? Completamente equivocado. A gente precisa construir uma política pública mais humana, voltada à nossa cultura, trabalhar com uma outra governança. Essa política, de fato, é uma guerra entre traficantes. Mas não importa, não advém do Estado, advém sim, né? O Estado que impõe, a partir de 2006, essa nova lei de drogas. E o que ela resulta? Ela resulta nesse número aqui absurdo de mortes. Chegamos num patamar escandaloso e encarceramos cada vez mais. Em números absolutos, nós somos a terceira população carcerária do mundo. É disso que se trata. Isso é muito mais importante do que trabalhar com uma taxa que nos coloca numa posição descontextualizando o nosso cenário interno. Descontextualizar, né? É tirar da proporção. Convenhamos. Tem duas formas de apresentar. Nós não podemos comparar uma população carcerária de um país de 250 milhões de habitantes com a população carcerária de um país de 10 milhões de habitantes. Isso é absurdo. Sim, mas somado a isso, nós somos campeões mundiais. Isso falseia a informação para a população. Isso não é uma forma honesta de lidar. Mundiais de homicídios, são duas coisas em razão da impunidade. Outra coisa, a estrutura... Claro que, não é razão da impunidade. Eu tô sem tempo, mas a nossa proposta é essa. E isso que aconteceu aqui no estúdio, esse debate acirrado, ele está acontecendo... Por favor, Guilherme, bota só pra gente ter uma ideia. Dá trabalho trabalhar com cultura de paz e com políticas públicas de segurança. É muito mais fácil esse discurso. Eu vou estourar o tempo e o resto vai brigar comigo. É muito mais fácil esse discurso raivoso e de armar e se responsabilizar do problema. Eu só quero mostrar pra vocês dois e para quem está em casa, porque a gente não vai conseguir colocar todas as opiniões, mas não param de chegar mensagens de ambos os lados. A gente tem realmente essa dicotomia, essa visão, né, dividida na população brasileira, e são de diversas maneiras, diversas formas que as pessoas abordam, mas sim, está dividida. De um lado defende um endurecimento maior, outro numa revisão, de certa forma, dessa política que pede para endurecer. Então, gente... esse debate não vai terminar aqui. Vai continuar na sua casa. Essa é a proposta do programa. E por isso, os dois sempre são convidados. Sejam sempre bem-vindos. Só deixa eu dizer obrigado por atender. A gente briga aqui nas ideias, mas não tem nada pessoal, viu? São especialistas na área. São especialistas na área e estão aqui para debater, para trazer essas duas visões. Não, vamos construir uma cultura de paz. Uma cultura de paz, não uma cultura de ódio. Uma cultura de paz aqui no estúdio também.